E aí eu estou compartilhando esse materialzinho que está no grupo de vocês do WhatsApp, juntamente com a atividade em formato Google Formulário. Então já está tudo lá no grupo, tá? Que eu coloquei. Aí vamos entender aqui as particularidades, as características e saber identificar o que é uma matriz identidade, tá? Seja uma matriz M, uma matriz qualquer, chamada de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Todas as vezes que eu falar matriz quadrada, isso significa dizer que um número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Sempre, sempre. Toda matriz quadrada ela tem essa particularidade. O número de linhas é igual ao número de colunas. De ordem 2 ou de ordem n, tá? Esse n aqui pode ser de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5 e por aí vai. E o que é a ordem de uma matriz? A ordem de uma matriz vai me dizer exatamente, por exemplo, uma matriz de ordem 2 significa dizer que eu tenho duas linhas e duas colunas. Quando eu falar assim, ó, essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3, então ela tem 3 linhas e 3 colunas. Aí essa matriz aqui é uma matriz de ordem 4, então ela tem 4 linhas e 4 colunas e assim sucessivamente, tá? Deixa eu ver aqui que apareceu um barulhinho, pensei que era alguém que estava entrando, mas não. Tá? Então, matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas. A ordem da matriz é justamente a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá? Continuando, a matriz M ela é chamada de matriz identidade de ordem N, indicada por um I maiúsculo, né, que pode ser assim como eu escrevi aqui em cima no material, ou em algarismo romano também. Esse N vai indicar, no caso, a ordem, que eu já expliquei o que é. Quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais, ou os restantes dos elementos, são iguais a zeros. Ou seja, para que possamos ter uma matriz identidade, a minha diagonal principal, que eu estou escrevendo aqui, né, estou circulando, ela é toda igual a 1. E os demais elementos dessa matriz são todos iguais a zero. Então, é assim que a gente identifica uma matriz identidade. Diagonal principal, todos os elementos iguais a 1, o resto dos elementos iguais a zeros. Tá? Então, essa aí é a carinha, é a característica da minha matriz identidade. Então, aqui nós temos nesse exemplo essa matriz que é de ordem 2, ó, tá? 2 por 2, por quê? Porque eu tenho duas linhas e duas colunas. Então, eu tenho duas linhas, duas colunas. Por isso que ela é a matriz 2 por 2, ou seja, de ordem 2. Observando-a, verificamos que ela é uma matriz quadrada, né? Isto é, tem quantidades de linhas e colunas iguais. Também observamos que a sua diagonal principal é composta apenas pelos números, né? Que são iguais a 1, enquanto que os demais elementos são todos iguais a zero, tá? Então, isso aqui é bem importante a gente saber. Aí eu vou aqui baixar aqui a página para que a gente possa continuar aqui a nossa leitura. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me interromper aqui a qualquer momento. Tá? Então, para quem não sabe o que é uma diagonal principal, né? Eu estou tentando aqui mastigar todos os conceitos de matrizes já estudados em aulas anteriores, porque a gente tem que saber o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária, o que é uma matriz quadrada, o que significa a ordem de uma matriz. Então, esses conceitos, eles têm que estar fresquinho na nossa mente, tá bom? Por isso que eu gosto sempre de estar mastigando, relembrando, revisando, para fixar bem esses conceitos. Então, olha só, a diagonal principal, a gente chama de DP, de diagonal principal. Esse segmentozinho de reta, essa diagonal que vocês estão vendo. Temos também a diagonal secundária, tá? Que é a segunda diagonal. A gente chama de DS, tá? Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente for trabalhar determinantes nesse bimestre, eu vou precisar muito trabalhar com diagonal principal e diagonal secundária. Então, de antemão, eu já estou antecipando aqui e mostrando para vocês o que é uma diagonal principal e o que é uma diagonal secundária, tá?
Assim dizemos que essa matriz M é uma matriz identidade de ordem 2, então indicamos assim, né? Um I maiúsculo e a ordem aqui do ladinho dele, aqui embaixo, tá? Ou seja, essa daqui, ó, é a matriz identidade de ordem 2. E aqui abaixo nós temos outras matrizes que eu vou mostrar para vocês, onde a ordem está variando, né? Vamos ver outras matrizes e identidades aqui abaixo, ó. Nós temos essa matriz aqui de ordem 3, ó, tá? Eu tenho 3 linhas aqui e 3 colunas. Tenho aqui a matriz de ordem 4, por sua vez, eu tenho 4 linhas e 4 colunas. E uma outra matriz, nesse caso agora, a matriz identidade de ordem 5, onde eu vou ter, no caso, 5 linhas e 5 colunas, né? Então, aqui eu tenho vários exemplos de como pode aparecer a sua matriz identidade. E observe que toda a diagonal principal, toda ela, é igual a 1. E todos os demais elementos são todos iguais a 0. Tá? Então, quando você vê uma matriz que tenha essa característica, pode ter certeza que você está diante de uma matriz identidade. Ok? Alguma dúvida até o momento? Não? Então, vamos continuar aqui, certo? Para a gente poder resolver, que a gente tem uma lista de exercícios hoje para a gente resolver, tá? Não faltem a segunda aula para a gente poder concluir. Então, olha só. Portanto, quando falamos em matrizes e identidade, nos referimos às matrizes quadradas, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são todos iguais a 0. A matriz identidade é o elemento neutro do produto de matrizes. Destaca isso, copia isso, tá? Isso aqui, ó, é muito importante essa informação. Então, todas as informações que são importantes, eu peço para vocês aí anotarem no caderno de vocês, no material, onde vocês acharem melhor, tá? Que a matriz identidade, isso aqui é uma questão até de prova. Se por acaso em uma prova eu perguntar assim, qual é o elemento neutro, tá? Qual é o elemento neutro do produto entre matrizes? Por exemplo, na multiplicação de duas matrizes, qual é o elemento neutro? A gente sabe que na multiplicação, né? A gente sabe que na multiplicação de números reais, quaisquer, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, se eu pegar 1 vezes 5, é o próprio 5. 1 vezes 1 milhão, vai continuar sendo 1 milhão. 1 vezes 0, o próprio 0. Então, 1 vezes uma árvore, a própria árvore. Então, 1 é o elemento neutro da multiplicação entre números reais. Nas minhas matrizes, né, que é o conteúdo que nós estamos estudando nesse terceiro bimestre, a matriz identidade ele vai ser o nosso elemento neutro, tá? E a gente vai ver isso agora com os exemplos que eu tenho aqui. Então, continuando aqui, olha só. Quando este produto existir, a gente já viu que tem uma condição para multiplicação de matrizes, tá? Então, se eu consigo fazer essa multiplicação, eu vou ter o elemento neutro sendo a matriz identidade. Qualquer que seja a matriz quadrada M, tem-se que M, né? Esse M é uma matriz quadrada qualquer. Se eu multiplicar esse M vezes a matriz identidade, eu terei a própria matriz M. E se eu mudar a ordem dessa multiplicação, né? A ordem do produto, vamos dizer assim, não altera, né? A ordem aqui dos meus fatores não vai alterar o meu produto, a minha resposta final. Então, se eu pegar a matriz M e multiplicar pela matriz identidade, eu continuo tendo a matriz M. E se eu fizer o contrário, pegar a matriz identidade e multiplicar pela matriz M, eu continuo tendo como resposta a matriz M, tá? E aqui nós vamos ver um exemplo disso agora. Vou apagar isso aqui, né? E vamos descer aqui a página
Vamos ver esse exemplo. Opa, tá. Aqui, na verdade, eu tenho uma letra A, tenho uma letra B, tenho uma letra C, tenho uma letra D. Tudo isso aqui são exemplos de multiplicações, multiplicando uma matriz quadrada por uma matriz identidade. Aí vamos aqui, tá? Eu vou passar um mousezinho, na verdade, a minha canetinha, olha só. Eu tenho essa matriz aqui, é uma matriz quadrada, né? Formada pelos elementos 1, 4, 0 e 3. Essa é uma matriz de ordem 2 por 2, né? Tá? 2 por 2, eu tenho duas linhas e duas colunas. Multiplicada por uma matriz identidade. Vamos aqui fazer uma revisão de multiplicação de matrizes, tá? Eu vou multiplicar a linha por coluna. Sempre esse raciocínio. Na multiplicação de matrizes, a gente sempre faz linha vezes a coluna. E vai multiplicando aí os correspondentes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 daqui, né, que é o primeiro elemento, com o primeiro elemento da coluna, que é 1 vezes 1. Continua sendo 1, né? 1 vezes 1. Eu vou copiar aqui do lado, tá? 1 vezes 1. Eu peguei o primeiro da primeira linha e multipliquei pelo primeiro da primeira coluna. Sempre os correspondentes, esse vezes esse. E agora eu vou pegar o segundo elemento da primeira coluna e vou multiplicar pelo segundo elemento desta coluna que eu estou multiplicando. Então, 4 vezes 0, né? Segundo elemento com segundo elemento. 4 vezes 0 a gente sabe que dá 0. 4 vezes 0. Estou revisando aqui a parte de multiplicação, porque eu vou precisar nos exercícios. Eu tenho uma lista de exercícios que eu vou multiplicar algumas matrizes para poder encontrar a resposta. Então, de antemão, já estou fazendo uma revisão aqui com vocês. Então, prestem atenção. Depois que eu multipliquei, então, aqui a primeira linha pela primeira coluna, eu vou fazer o mesmo raciocínio com a primeira linha, agora com a segunda, o quê? Com a segunda coluna. Tá? Eu vou apagar, então, essa daqui. Na verdade, eu vou deixar do jeito que está. E agora eu faço o mesmo raciocínio, tá, gente? Sempre o mesmo raciocínio. Não vai mudar, tá bom? Não vai mudar. Eu vou pegar esse aqui, vezes o 0, depois o 4, vezes o 0, certo? Sempre vai ser assim, não vai mudar. Aí, deixa eu apagar aqui, que eu fiz uma bagunça. E eu vou passar só o laserzinho. Acho que com o laserzinho fica melhor. Eu vou só circular aqui para vocês, ó. Tá? Aí, vamos lá, vou passar o laserzinho. 1 vezes 1, 1. Agora o 4. 4 vezes 0 agora, que é o segundo elemento com o segundo dessa coluna, né? 4 vezes 0, 0. Ok? Multipliquei 1 vezes 1, 1. 4 vezes 0, 0. Então, tá aqui a resposta, aqui, ó. Tá na primeira coluna, tá? Sempre a gente vai colocar nos seus correspondentes. Eu fiz o primeiro daqui com o primeiro daqui, então a resposta vai ficar onde? No primeiro também, né? Na primeira linha, na primeira posição. Eu peguei o segundo daqui, que foi o 4, com o segundo daqui. Vai ficar onde? Vai ficar no segundo aqui também. 4 vezes 0, ó, 0. Tá aqui, certo? Sempre assim. E agora eu vou pegar agora o outro aqui, a outra linha, a outra linha eu vou multiplicar pela primeira coluna e depois pela segunda coluna, tá? Então acompanha comigo. 0, 0 vezes 1, 0 vezes 1 vai dar 0, tá? Depois, 3 vezes 0 vai dar 0. E vou fazer essa multiplicação bem detalhadamente aqui para vocês. Vou escrever 0 e 3.
vezes a matriz identidade. Tá? Vou fazer aqui essa multiplicação. Linha por coluna. Um daqui com um daqui. 1 vezes 1, ó. 1 vezes 1. Mais. Né? 1 vezes 1 tá aqui. Aí a gente faz agora 4 vezes 0, 0. Certo? Eu tô fazendo bem detalhadamente porque aqui tá muito direto. Aí, para vocês não perderem nenhum passo, eu tô fazendo detalhadamente aqui para vocês saberem de onde vem esse 1, de onde vem o 4, de onde vem o 0, de onde vem o 3, tá? Então, recapitulando, eu pego o primeiro daqui, ó, a setinha, com o primeiro da coluna aqui, né, que eu estou multiplicando. Depois, eu vou somar, né, com a multiplicação do segundo elemento pelo segundo elemento aqui da minha coluna, tá? 4 vezes 0 vai dar 0, né, gente? Eu vou até colocar o 4 para você saber de onde vem as coisas. 4 vezes 0, o que eu estou fazendo aqui. Tá? Beleza. E agora, eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, o mesmo raciocínio. Então, 1 vezes 0, vou colocar aqui do ladinho, ó, do ladinho, 1 vezes 0, mais, agora o 4 vezes 1. 4 vezes 1, certo? Fiz essa multiplicação, agora a parte de baixo. Agora, a segunda linha pela primeira coluna. 0 vezes 1, né? Primeiro com primeiro, então vai ficar 0 vezes 1, mais segundo elemento com segundo elemento. 3 vezes 0, 3 vezes 0. Não estou colocando a resposta agora, porque eu estou mostrando passo a passo para vocês. E agora, a mesma linha pela segunda coluna. 0 vezes 0, tá aqui, ó, mais 3 vezes 1, né? Segundo elemento com segundo elemento. 3 vezes 1. Até aqui algum problema? Alguma dúvida até aqui? Depois que a gente fez as multiplicações, agora é só achar o resultado, né? 1 vezes 1 aqui em cima vai dar 1. 4 vezes 0 dá 0, então não vai nem vem. Aqui, então, vai ficar só 1 como resultado. Do outro lado, 1 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4, né? Então, vai ficar só o 4, porque esse 0 aqui vai zerar, é neutro, né? Então, vai ficar 4 vezes 1 e ficar 4. Embaixo, 0 vezes 1 é 0, então isso aqui não vai nem vem. 3 vezes 0 também é 0, então 0 mais 0 continua sendo 0. Do outro lado, 0 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 1, 3. Tá aqui o passo a passo desse resultado. Só que eu fiz passo a passo, aqui ele está indo mais direto, né? Por isso que eu tentei de várias maneiras aqui, mas eu achei melhor fazer o passo a passo bem mastigadinho para vocês, tá bom? Dúvidas nesse resultado, nessa multiplicação? Não. Não, né? E aí você pode fazer esse rascunho que eu fiz aqui, vai fazendo a setinha, vai riscando, vai destacando, tá? Para você não errar. Aí eu vou apagar. As demais multiplicações são as mesmas, o mesmo procedimento, né? Não vai mudar em nada. E aí vamos continuar. Vamos aqui ver a utilidade. Utilidade das matrizes de entidade. Qual é a sua utilidade, tá? Beleza? Deixa eu só acompanhar aqui a hora, meus amores, para a gente não ultrapassar. Então, vamos lá. Utilidade das matrizes de identidade. As matrizes de identidade são úteis aonde, vou destacar, nas equações matriciais. Como assim, professora? A senhora quer dizer que eu vou ter equações envolvendo matrizes? Sim. Inclusive, tem uma equação para a gente resolver na lista de hoje de atividade. Por isso que não faltem no segundo horário, né? Na segunda aula, vamos resolver toda a lista de exercício, certo?
Então, sim, teremos equações com matrizes. E as matrizes identidades vão ser úteis nessa resolução. Para isso, vamos considerar algumas afirmações sobre as equações entre matrizes, que a gente chama de equações matriciais. Primeira afirmação. Indicamos a inversa de uma matriz, não é? Então, seja uma matriz qualquer, a sua inversa, que é o seu oposto, tem sempre esse símbolozinho de -1 aqui em cima, tá? É o oposto dessa. Então, é a matriz inversa, tá? O produto de uma matriz pela sua inversa, quando existiu o produto, obviamente, resulta em uma matriz identidade. Então, se eu multiplicar uma matriz pela outra, né? A matriz M por sua inversa, eu tenho como resultado, como consequência, a matriz identidade como resposta. Isso aqui é muito importante, gente, ó. Questão de prova. Não se define a divisão entre matrizes. Essa é a única operação que a gente não tem entre as matrizes, é a divisão. A gente tem a adição, que é a soma, sim. A gente tem a subtração, que é a continha de menos entre matrizes, sim. E temos as multiplicações, sim. Mas não temos as divisões, tá? Então, isso é muito importante, tá? Não pense que questão de prova é só questão de cálculo, não. Inclusive, no Enem tem muitas questões teóricas. Eu estou sempre destacando aqui as informações importantes a respeito da teoria. Isso aqui cai em prova, tá? Não é à toa que eu estou pedindo aí para vocês destacarem ou anotarem. Então, vamos continuar. Deixa eu só beber aqui uma aguinha, porque eu estou com a garganta seca já de tanto que eu falo. Assim, vamos resolver o seguinte problema. Aqui tem um exemplozinho resolvido, tá? Deixa eu apagar isso aqui e ajeitar essa página para que a gente possa ler direitinho. Então, aqui vai ter um exemplo já resolvido para a gente. Então, eu vou ler bem rapidamente aqui, porque o que vai interessar mesmo para a gente é a gente fazer a lista de exercícios no segundo horário, tá? Então, vamos lá. Determinar a matriz M em função de B na equação. Então, aqui a gente tem uma equação, M vezes A igual a B, né? Por que eu sei que isso aqui é uma equação? Porque tem um sinal de igual, gente, ó, tá? A equação, uma de suas características é o sinal de igualdade, em que as matrizes MA e B são inversíveis. Vamos lá. Como não dividimos matriz, não podemos fazer M, né? Como é que eu resolveria essa equaçãozinha aqui se fosse uma equação do primeiro grau, né? Ficaria, se eu quisesse achar o valor de M, era só pegar M igual a B dividido por A, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Nas matrizes, infelizmente, a gente não pode fazer isso, né? Então, vale destacar essa informação. Pois não estamos trabalhando com a equação algébrica, mas matricial. Assim, para resolvermos essa equação, precisamos utilizar os conceitos das matrizes. Primeiro, vamos multiplicar os dois membros da equação pela inversa da matriz A, pois queremos encontrar a matriz M. Assim, temos M, né? Então, eu vou pegar e vou multiplicar esse Azinho que vocês estão vendo pelo seu inverso, tá? Isso vai ser igual ao quê? A matriz B, né? A matriz B, que já está do outro lado, vou multiplicar ambos os lados pela inversa de A, ó. Então, da afirmação 2, temos que multiplicando A pelo seu inverso, a gente tem a matriz identidade. Então, temos que M vezes A vezes a sua inversa é igual a B vezes A menos 1, né? Ou seja, eu posso trocar tudo isso aqui, ó, simplesmente pela matriz identidade, tá? Aí, continuando, ok? Isso aqui é só para a gente ter uma noção, mas não se preocupe se vocês não entenderem de imediato, porque quando a gente for fazer exercício, isso aqui vai ficar mais claro, tá bom? Continuando. Como a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação das matrizes, então temos que, né? Matriz M vezes a identidade é igual a matriz B vezes a sua inversa, ou seja, desaparece a matriz identidade, né? Porque ela é neutra,
ficamos apenas com M igual a B vezes A menos a sua inversa. E, portanto, a solução do problema será isso aqui, tá? Ele está utilizando números, mas depois a gente vai ver isso aqui com números, né? Ele está utilizando letras, mas a gente vai ver isso aqui com números, tá? Outra característica da utilidade de matrizes, da matriz de identidade, é a sua utilização para a determinação de uma matriz inversa, que decorre das equações matriciais, como vimos no problema anterior. Vimos que a partir da afirmação 2, né, temos, então, M vezes o próprio M, né, a sua inversa, é igual à matriz de identidade. Então, seja M a matriz 4 menos 5, 3 e 1. E a inversa dessa matriz, a matriz A, B, C, D. Então, a equação da multiplicação dessas duas matrizes aqui vai resultar em uma identidade, tá? Em uma matriz identidade. Aí aqui a gente tem, ó, a gente tem a multiplicação dessas duas matrizes, resultando na sua inversa, tá? E aí a gente vai multiplicar essas duas matrizes aqui, ó. No caso, eu quero achar quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Então, a gente faz as multiplicações aqui embaixo, igual a matriz identidade, e aí a gente vai ter um sistemazinho, ó, tá? Não se assustem com esse sistema, temos um sistemazinho aqui, ó, com duas variáveis, A e C. Outro sistema, na verdade, eu tenho dois sistemas, cada uma com duas incógnitas, uma com A e C e o outro com B e D. Aí a gente resolve o sistema, como a gente resolve lá no fundamental sistemas aí com duas variáveis, né? Sistema de primeiro grau, tá bom? Não se preocupem com essa resolução aqui, não se assustem, que a gente vai fazer passo a passo na outra aula. Esse exercíciozinho aqui que envolve a equação entre matrizes e vai acabar em um sistema. Então, vou mostrar para vocês como é que faz passo a passo, tá? Aqui eu só passei por cima, um exemplo resolvido, vocês não precisam se preocupar com isso aqui, mas é importante a gente falar e mostrar para vocês as opções e as utilidades que a gente pode fazer com a matriz identidade, tá? Aí eu vou encerrar aqui, fechar, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar essa lista de exercícios. 1, 2, 3. Tem três questõezinhas para a gente fazer. E vamos falar aqui, bem rapidamente, das atividades pendentes. Eu tenho uma listinha aqui. Opa, caiu aqui no caderninho. Eu tenho uma listinha e vou mostrar aqui para vocês, para falar das nossas atividades pendentes. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou fazendo, tá? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Essa aqui é do primeiro ano. Eu tenho do segundo ano. Tá. Olha só. Eu ainda não terminei de olhar, tá? Deixa eu fechar isso aqui, esse aplicativozinho, tirar dele daqui. Que ele tá bem aqui na frente, né? Tem o nome de vocês aí. Aí eu vou pegar aqui as atividades do segundo ano, tá? Que eu quero cobrar vocês, porque essa semana eu vou colocar a nota do terceiro bimestre. A nota do terceiro bimestre é a partir da atividade de número 19. Teve muitas atividades que foram para fazer no caderno, que a maioria não fez e não me entregou as fotos no meu privado, tá? Então, deixa eu pegar aqui qual é a atividade de número 19 para eu mostrar para vocês. Se ela foi no formulário. Tássia, Oi. reenvia essa atividade. Vou reenviar. Por isso que a gente vai estar conversando todas as aulas, e vou estar conversando isso aqui com vocês, tá? Todas as aulas, eu vou estar... Porque fica meio difícil, tá entendendo? Mandar pelo WhatsApp. Aí, pra pessoa salvar, fica um pouco complicado, porque a pessoa passa direto, entendeu? Não, Às certo. vezes não vê esse negócio assim. Não, eu sei, porque sempre, por exemplo, eu posto uma aula, aí vem outro professor posta outra, aí às É, vezes passa batido. Por isso que todas as aulas eu vou fazer esse controle com vocês, tá? Todas as aulas eu vou separar, ou no início da aula, ou no término da aula. Então, vou começar a partir de hoje. Então, essa atividade 19 aqui, eu vou até renomear ela
Ela está em PDF, ou seja, eu vou chamar ela de C, colocar um C aqui maiúsculo, porque eu sei que ela é para fazer no caderno. Aí eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar lá no grupo e vou mostrar para vocês aqui qual é essa atividade. É de adição e subtração de matrizes. Vou colocar lá no grupo agora, turma segundo ano, vou colocar agora, porque essa atividadezinha aqui, vocês têm que fazer no caderno, mandar a foto para mim e colocar, por gentileza, coloca lá o nome. Resposta, atividade, semana 19, ou atividade 19, mas coloca o número, por favor, para eu saber, senão eu vou ter que procurar uma por uma, e olha, eu tenho um monte de turmas, tenho 2 escolas, vários alunos. Se vocês não tentarem me ajudar, vai ficar complicado minha vida. Então, por favor, 19C, caderno, coloquei lá no grupo agora o PDF, é sobre adição e subtração de matrizes, que eu já resolvi, já fiz questões, já expliquei, já passei vídeo aula, tá bom? Eu vou fazer uma frequência bem rapidinho agora. Quando voltarmos aqui no nosso segundo horário, a gente continua vendo essas atividades pendentes e resolve a de hoje. A gente tem um encontro ainda de 9h30 às 10h20, tá? Então, deixa eu fazer uma chamada bem rapidamente para eu liberar vocês. E aí a gente retoma. Pronto, Letícia saiu, né? A Evelyn. Pronto, meus amores, vocês podem ir agora para a aula de português, tá bom? A gente se vê então de 9h30. Espero vocês. Beijos. Tchau, tchau.